deixar de um jeito que todo mundo entenda. Esses são uns tópicos de perguntas e respostas de artigo. O universo, sobre o que existe e o que não existe, ou uma matéria escura. O que é uma matéria escura? Uma matéria escura é um nada, mas a gente tenta identificar o que é isso na nossa cabeça e estamos estudando a física. O que é física? Física é o estudo da matéria, é o estudo de algo, é o estudo da nossa consciência. O que é consciência? Consciência é a sua percepção daquilo que você vê, daquilo que existe. O tempo é linear? Sim, porque eu estou falando ao vivo agora e vocês vão captar isso depois de alguns minutos que eu finalizar esse vídeo. Na verdade, já é linear a partir desse momento que eu falei e agora só estou relatando o que eu estava pensando. O universo é infinito ou infinito? Não é infinito porque Deus existe. E não é finito porque Deus existe. Mas eu vou exemplificar melhor, né? Porque pode ser um acidente, algo que você não entenda e eu não quero deixar despercebido. A simetria entre o meu cérebro e o seu, entre a matéria e a antimatéria. Para cada tipo de partícula conhecida, existe uma antipartícula. Isso é, trata-se de partículas idênticas, apenas com uma carga elétrica invertida. Por exemplo, para um elétron ordinário de carga negativa, existe uma antipartícula chamada pósitron, dotada de carga negativa e positiva. A maior dúvida da física sobre a antimatéria é se a matéria é energia ou apenas antimatéria da matéria. Mais iguais, por razão, as quantidades da matéria e antimatérias não são iguais ao universo, porque se há simetria barônica entre um dos problemas vigentes da cosmologia. Vamos estudar mais um tempo. Se o tempo não pode ser acelerado ou retardado,
muito menos revertido. De acordo com a segunda lei de termodinâmica, todos os fenômenos físicos acontecem espontaneamente em um único sentido, que é definido de acordo com a mudança de uma grandeza física termodinâmica conhecida como entropia. Ponto. É graças a isso que conseguimos diferenciar um vídeo normal de um vídeo que foi gravado de trás para frente. Por exemplo, algumas teorias recentes sobre a natureza do tempo, como uma teoria da relatividade geral, elaborada por Einstein e eu, permitem a existência de estruturas chamadas ponte de Ising-Rose, comumente conhecida por buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca é, segundo especulações, um buraco de minhoca permitirem que viajassem temporariamente ocorressem isto, levando-nos ao passado e ao futuro. Da mesma forma como mudamos a nossa posição ou deslocamento de um a outro ponto. O que havia antes do Big Bang? Embora essa não seja uma pergunta recorrente entre os acadêmicos da física, são muitos leigos perguntam-se sobre a origem do suposto átomo primordial que deram origem ao universo. A física, ou o cérebro de alguém que inventou este nome, ocupa-se em descrever os mecanismos que levaram à origem de um desenvolvimento das estrelas e galáxias. Até chegarmos aqui, foi por essa razão que a teoria do Big Bang surgiu. Uma tentativa de explicar a expansão acelerada do universo foi como as diferentes velocidades e afastamento das galáxias. Aparentemente, a teoria do Big Bang seria capaz de explicar esse fenômeno e também uma existência de radiação cósmica de fundo. Esta energia, no entanto, por que isso fosse possível, algumas suposições foram assumidas, como a provável existência da singularidade. Antes do início do período de inflação de um universo, ou do universo. Este buraco de minhoca, de acordo com o Big Bang, foi o que se expandiu de o primeiro primogênito, né, ao seu primeiro instante, que foi enorme até agora. Existem algumas teorias que afirmam a energia de um universo sempre existiu. O que ela nunca teve é um único ou um nunca teria um fim. Mas, entretanto, algumas outras afirmações que o universo surgiu espontaneamente e desaparecerá. Eventualmente, da mesma forma de qualquer outra, todas essas são passos de uma teoria, sem qualquer comprovação experimental deste roubo, desta máquina que nos reforça a existência da antimatéria.
o universo, ele é finito ou não? Os físicos buscam insensatamente respostas a estas perguntas. Para isso, fizeram o uso de um telescópio extraordinariamente preciso, capaz de enxergar com resolução infinitamente superior à do olho humano. E para a distância de a visão para um telescópio é o entender, se você enxerga longe o tempo, No momento, assim, em Barueri, faz 16 graus e céu nublado. A previsão do tempo hoje à noite é de 16 graus e céu nublado. este tempo, não chamei o Google. Minha mente, os astrônomos, eles tentam entender, vasculhando o céu noturno, ao longo dos últimos anos, eles buscando padrões de repetições em nossas voltas. Ponto. Caso o universo fosse finito, poderíamos ver quando alguma estrela ou constelação repetisse em velocidade da luz ou anos-luz. É porque não temos uma data. A resposta sobre isso é um pouco assustadora, né? Percorremos os telescópios a distância de até 13,8 bilhões de anos e a distância que a luz percorre durante um ano no vácuo seria não são observável em qualquer repetição. Mas um ponto é o tamanho mínimo aceito para o universo é de 13,8 bilhões de anos. Entretanto, isso não significa que ela seja desse tamanho. De fato, esse número ou esse ano é atribuído não a um raio de universo ou do universo, mas o raio do universo observável. A visão, aquilo que poderíamos observar com base em uma resolução do nosso telescópio mais avançado. Além dos olhos, porém, o que é anos-luz? Porque no universo existem mais elementos pares do que ímpares. Bom, o efeito Odom-Rankis estabelece que a abundância cósmica dos elementos num número átomo par presente na tabela periódica é maior do que a dos seus elementos adjacentes e ímpares. Por exemplo, existe mais carbono no universo do que boro e nitrogênio. Encontrei estes resultados. Pauta. Existem algumas teorias a respeito desse comportamento. O Google, uma delas diz respeito à nucleosistência. De acordo com o interior das estrelas, o processo de fusão nuclear ocorre com átomos e hélio.
Portanto, a adição de átomos de hélio levaria somente à formação de elementos de número atômico par. Logo, a perda ou ganho de um ou mais prótons transmutaria os elementos pares em elementos ímpares, que os pensamentos, cargas negativas, cargas positivas, transformadas em energia, gravidade quântica. Até então, a física não foi capaz de unir a força gravitacional ao modo padrão da física de partículas. Isso é, ainda não foi possível unificar a exposição nem a explicação de demais formas na natureza. Esta noção de gravidade. Alguns modelos sugerem a existência de uma bóson que foi batizado de graviton. De acordo com esta teoria quântica da gravidade, a interação gravitacional é medida por essa partícula. Não possui massa nem carga. Mas, além disso, de acordo com um artigo científico de 2004, chamado Can Graviton Be Detected, escrito pelo físico Tony Hodden e Steven Brong, é publicado na revista científica Foundation of Physics. Em razão do seu minúsculo tamanho, seria praticamente impossível observar diretamente a existência de um graviton, sem uma explicação razoável de quem é G, ou do que é gravidade. Além da ação, eu gostaria de fazer uma referência desse texto a um trabalho da escola ou acadêmica Wesley e Ustima, ou Ustima NASA.